Hoje, a gente vai abrir um arquivo de um dos maiores mistérios da filosofia. É o caso de uma obra super importante atribuída a Aristóteles, mas que, bom, talvez não seja bem assim. A nossa investigação começa com uma pergunta que parece até um absurdo, né? E se um livro que influenciou o pensamento por séculos com a assinatura de Aristóteles, na verdade, não fosse dele? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para entender o que está acontecendo, é como se a gente chegasse na cena do crime e precisasse comparar os fatos. De um lado, temos Aristóteles, que todo mundo conhece, o cara da lógica, da biologia, focado no mundo material. Do outro, aparece essa tal Teologia de Aristóteles, um texto que fala de coisas super místicas, como a jornada da alma. A diferença é gritante, né? Simplesmente não bate. Então, este aqui é o nosso roteiro para tentar desvendar este caso. Primeiro, vamos analisar a ideia de uma falsificação. Depois, vamos rastrear a verdadeira origem desse texto. Aí, a gente entra na teoria de que tudo foi um grande acidente e, por fim, a gente chega na prova definitiva que revela um plano muito mais elaborado do que parece. Ok, vamos começar pelo começo. A primeira suspeita que surge é: será que essa obra foi uma falsificação de propósito? O problema central é justamente esse. Um texto com o nome de Aristóteles estampado na capa, mas recheado de ideias de uma outra corrente filosófica, o neoplatonismo. Para simplificar, o neoplatonismo é uma filosofia, assim, bem mais mística, focada na alma, numa realidade superior, ou seja, o oposto do foco de Aristóteles no mundo que a gente vê e toca. É como achar um roteiro de ficção científica assinado por Machado de Assis. A coisa simplesmente não fecha. Bom, toda boa investigação tem que ir atrás da origem das pistas, certo? Então, de onde é que veio esse texto, afinal? E aí, os investigadores descobriram que a tal teologia não estava sozinha. Na verdade, ela fazia parte de um trio de textos em árabe que tinham trechos de outro filósofo, o neoplatônico Plotino. Foi um acadêmico, Franz Rosenthal, que ligou os pontos e mostrou que esses três textos, na verdade, tinham vindo de um mesmo lugar, uma única fonte. Pensa nesses textos como se fossem destroços de um navio. Existiu um dia uma grande e única tradução para o árabe das obras de Plotino. Só que essa obra-mãe se perdeu no tempo e o que sobrou foram só esses fragmentos que a gente conhece hoje. Isso nos leva, então, para a primeira grande teoria desse caso. E se tudo não passou de um baita acidente? O estudioso F.W. Zicherman chegou com uma teoria bem dramática. Ele imaginou que o manuscrito original sofreu um dano físico, sabe? Talvez um incêndio, uma inundação, algo do tipo. E aí, muito tempo depois, um escriba, sem entender direito o que tinha nas mãos, só foi juntando os pedaços que sobraram de qualquer jeito. E isso explicaria a bagunça toda no texto. E é só por causa do trabalho super minucioso de pesquisadores de hoje que a gente consegue montar as peças desse quebra-cabeça histórico e começar a entender a real origem desses textos. A teoria do acidente é bem convincente, né? Dá uma explicação limpa e direta para a confusão. Por um tempo, parecia que o mistério estava resolvido, caso encerrado. Só que não. Uma olhada mais de perto no texto ia revelar pistas que ninguém imaginava. E é aqui que o caso tem uma grande reviravolta. O trabalho da pesquisadora Cristina D'Ancona jogou luz sobre uma única prova que tinha passado batida: a própria estrutura do primeiro capítulo do texto. A análise mostrou que a junção dos textos não foi nem um pouco aleatória. Pelo contrário, algum editor pegou o finalzinho de um texto de Plotino sobre a mortalidade da alma e literalmente costurou no comecinho de outro texto sobre a descida da alma para o corpo. O resultado não é um acidente, de jeito nenhum. É uma edição muito bem pensada para criar uma história nova e coesa sobre a jornada da alma. Mas a próxima pista é o que realmente mata a charada. Depois de juntar esses dois textos, o editor fez mais uma coisa. Ele inseriu uma parte totalmente nova, uma parte que não existe em nenhum original grego. Isso prova que quem fez isso não foi um escriba qualquer que não sabia o que estava fazendo. Essa parte que foi adicionada deixa bem claro que existia um plano. O editor estava ativamente reinterpretando a filosofia grega para um público novo, para uma nova época. Ele estava conectando as ideias de Platão e Plotino com conceitos da teologia monoteísta, como a ideia de criação do mundo e de um bem absoluto, que também é um ser puro. Certo. Então, se não foi um acidente, qual era o motivo? Por que alguém teria todo esse trabalho de criar um texto tão complexo e ainda por cima colocar o nome de Aristóteles nele? E aqui está o pulo do gato. O objetivo do editor não era falsificar um texto antigo, mas sim criar uma coisa nova, uma espécie de manual de teologia, usando os escritos de Plotino para discutir as grandes questões da sua própria época e cultura.
E por que usar o nome de Aristóteles? Bom, isso foi puro marketing, uma jogada de mestre. Na Bagdá do século IX, Aristóteles era o filósofo, com letra maiúscula. Colocar o nome dele no trabalho era a garantia de que o texto seria levado a sério, seria estudado, seria preservado. Era o selo de qualidade da época. Então, no final das contas, quando a gente coloca as duas teorias lado a lado, as provas que estão lá no capítulo 1 são muito fortes. Elas apontam para um plano intencional. O que antes parecia o caos de um acidente, na verdade era a ordem de um projeto bem sofisticado. E a grande lição disso tudo é que esse texto nos mostra algo muito profundo sobre a história das ideias. A transmissão do conhecimento não é só um copia e cola. É um processo vivo, criativo, onde as ideias se transformam para ganhar novos significados em novos tempos, em novas culturas. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Se uma ideia pode ser tão transformada ao cruzar as barreiras do tempo e da cultura, quantas das filosofias e histórias que a gente considera como verdades absolutas hoje não são, na verdade, o resultado de edições, adaptações, reinterpretações? Talvez a história do pensamento seja muito mais fluida do que a gente costuma imaginar.